Se você é sensível a esse tema, eu já te recomendo a não assistir esse vídeo. Hyeon Jong-song nasceu no dia 25 de fevereiro de 1980 em Suwon, capital da Coreia do Sul. Ela era filha de Song Seon-doo, funcionário em uma empresa local, e Kim Jo-ah, dona de casa. Seus pais eram pessoas simples, mas muito ligados a ela. Em 1995, quando a Yeon tinha 15 anos de idade, seus pais a apoiaram a se mudar para a cidade de Springfield, na Virgínia, nos Estados Unidos, onde ela ficaria na casa de seus tios para poder concluir o ensino médio, uma vez que ela teria melhores oportunidades e poderia aprender e dominar o inglês. Chegando aos Estados Unidos, a Yeon decidiu adotar um novo nome, então agora ela se chamaria Cindy Song. Essa era uma prática bastante comum entre os imigrantes asiáticos, especialmente estudantes, porque facilitava, a pronúncia do nome no dia a dia e também evitava que houvessem confusões em documentos e cadastros. Além disso, o novo nome também simbolizava para Yeon um novo recomeço e uma forma de se adaptar à nova cultura sem deixar para trás quem ela era. Depois de concluir o ensino médio, a Cindy ingressou na Universidade Estadual da Pensilvânia, onde ela cursava artes integrativas. Ela era uma aluna aplicada, tirava ótimas notas e era conhecida pela sua dedicação aos estudos. Ela também estava prestes a se formar, faltava apenas um ano, e ela ainda conciliava com a faculdade 2 empregos de meio período para poder se sustentar. E aí, quando ela tinha 21 anos de idade, no dia 31 de outubro de 2001, era uma quarta-feira, ela foi a uma festa de Halloween no Players Night Club, um clube noturno muito popular entre os estudantes, acompanhada por 2 amigas chamadas Lisa Kim e Stacy Paik. Naquela noite, ela se vestiu de coelhinha, uma fantasia composta por orelhas de coelho, uma blusa rosa, saia e tênis. E segundo uma de suas amigas, ela estava mais para fofa do que para sexy usando aquela roupa. Elas ficaram nessa festa até cerca de 2 horas da manhã, quando elas decidem ir para o apartamento de um amigo que também havia participado da festa para poder jogar videogame. E segundo relatos, a Cindy havia consumido bebida alcoólica naquela noite, mas ela estava sóbria. Às 4 horas da manhã do dia 1º de novembro, a Stacy, amiga da Cindy, deixa ela no apartamento dela, que ficava do lado de fora da universidade, e ela vai embora antes mesmo de ver a Cindy entrando dentro de casa. Redundante. Segundo fontes, a Cindy tinha uma colega de quarto, alguém que dividia a casa com ela, mas naqueles dias, já que seria feriado, ela estava fora visitando alguns familiares. E aí, na tarde do dia 1 de novembro, a colega da Cindy volta para o apartamento e ele estava trancado, não tinha nada fora do lugar, não tinha nenhum sinal de arrombamento, então assim, não tinha nada que indicasse que alguma coisa poderia ter acontecido ali. E conforme o tempo foi passando, as pessoas acharam que a Cindy simplesmente teria ido visitar alguns familiares, uma vez que os pais dela moravam na Coreia, e ninguém pensou que alguma coisa pudesse ter acontecido. Depois de 3 dias sem sinal algum da Cindy, ela não estava frequentando as aulas, o que era muito estranho, uma vez que ela era uma aluna muito aplicada, que costumava participar das atividades. Ela também não estava indo para os empregos dela, lembrando que ela tinha 2 e em nenhum deles ela apareceu. Então as pessoas começaram a se preocupar e a perceber que tinha alguma coisa acontecendo, porque aquilo ali não era um comportamento comum dela. Então, no dia 4 de novembro, as amigas dela chamam a polícia e rapidamente começam uma busca por ela. Os policiais vão até o apartamento dela para poder fazer uma checagem, Eles vão atrás de pistas que pudessem revelar o paradeiro dela, e lá eles acabam descobrindo que a Cindy teria entrado em casa, retirado os cílios postiços que ela estaria usando naquela noite e deixado a mochila junto com o celular em cima da cama, algo que as amigas dela posteriormente disseram que não era comum, porque ela não costumava sair sem o celular. Mas a fantasia que ela vestia naquela noite, a fantasia de coelho, as chaves dela e a carteira não estavam no apartamento. Então os policiais decidem checar os cartões de crédito dela, mas ela não tinha feito nenhuma compra. Na verdade, ela não tinha feito nenhuma movimentação bancária. E quando eles checam também os registros telefônicos dela, eles não encontram nada, então ela não tinha efetuado nem recebido nenhuma ligação. E eles também olham o e-mail dela atrás de alguma coisa, alguma pista que pudesse revelar o paradeiro dela, mas de novo eles não encontram nada. Então a Cindy teria sumido sem deixar nenhum rastro, sem deixar nada que pudesse mostrar para alguém aonde ela poderia estar. A princípio, os policiais pensaram que a Cindy podia ter fugido de casa por conta própria devido à falta de evidências de que algum crime poderia ter acontecido. Mas alguns dias antes, a Cindy tinha comprado um computador novo e ela também tinha comprado ingressos para o show da Britney Spears, o que não fazia muito sentido, Se ela pretendia ter um computador novo ou até mesmo ir a um show, por que ela fugiria,
Não fazia sentido ela ter gasto dinheiro com todos esses eventos se ela planejava simplesmente ir embora. Ao decorrer dos dias, uma busca pela Cindy foi feita por voluntários em uma área arborizada próxima à universidade que ela frequentava, mas nenhum vestígio que pudesse estar associado a ela foi encontrado, o que deixou os policiais sem saber em qual direção seguir. Durante as investigações, os policiais descobriram que ela tinha terminado um relacionamento cerca de um mês antes de desaparecer, e a partir disso eles começaram a considerar a possibilidade de que esse término pudesse ter alguma ligação com o sumiço dela. E entre as hipóteses levantadas, uma sugeria que ela poderia ter tirado a própria vida e a outra que seu ex-namorado pudesse estar envolvido em seu desaparecimento repentino. Mas, após o depoimento de suas amigas, que afirmaram que a Cindy estava lidando bem com o término e que vinha fazendo terapia, essas hipóteses acabaram sendo descartadas pelos investigadores. Como eu falei, os policiais fizeram uma busca no apartamento dela e lá eles encontraram um diário pessoal com anotações feitas por ela mesma, onde ela revelava as experiências que ela teve junto com suas amigas sobre o uso de drogas como maconha e êxtase. Essa descoberta levantou uma nova hipótese de que ela poderia estar desaparecida devido ao tráfico de drogas, mas devido à falta de evidências concretas, não passava-se apenas de suposições. Aliás, não se sabe se na noite em que ela desapareceu, ela estava sob o efeito de alguma substância, então todas essas hipóteses são apenas circunstanciais. As amigas dela também contaram que ela tinha o hábito de ir até uma loja de conveniências que ficava aberta 24 horas, próximo ao apartamento dela, e que em algumas ocasiões ela teria ido até lá de madrugada e sozinha. Essa nova informação levou os investigadores a considerar que a Cindy podia ter saído de casa sozinha durante a madrugada daquele dia para ir até aquela loja, e nesse intervalo de tempo ela teria sido sequestrada no meio do caminho. No entanto, as câmeras de segurança do local não registraram nenhuma movimentação suspeita por ali, e também os funcionários disseram não ter visto nada de estranho. Então, essa hipótese também caiu por terra. Poucos dias depois, uma testemunha entrou em contato com a polícia e alegou ter visto uma mulher parecida com a Cindy sendo forçada a entrar em um carro no distrito de Chinatown, na Filadélfia, que ficava a cerca de 300 quilômetros de distância do apartamento dela, e essa mulher que teria sido forçada a entrar no carro, ela gritava e pedia por socorro, mas ao tentar ajudá-la, essa testemunha foi afastada por um homem que tinha o cabelo na altura dos ombros e a pele morena. Segundo o depoimento dela, essas eram as características do suspeito. Só que essa testemunha mudava várias vezes a versão que ela contava à polícia, então não se sabe o certo o que era verdade, o que não era. Ela acabou perdendo a credibilidade para os policiais e passou a ser alguém não confiável. Alguns dias depois do desaparecimento da Cindy, a família dela viajou da Coreia do Sul até os Estados Unidos para acompanhar de perto as investigações e ajudar nas buscas que estavam sendo feitas. E cerca de 2 meses depois, em janeiro de 2002, familiares dela decidem fazer uma limpeza no apartamento que ela morava. Então, durante essa limpeza, várias coisas foram lavadas, foram retiradas do lugar, foram mexidas, e isso acabou prejudicando as investigações, porque qualquer evidência que pudesse ter ficado ali no local já teria sido comprometida a essa altura. E para a polícia, essa atitude foi prejudicial, porque o local deveria ter sido preservado e mantido do jeito que estava quando a Cindy saiu, para que se houvesse alguma coisa ali, alguma pista que eles pudessem encontrar, talvez até algo que ela mesma teria deixado, eles conseguirem encontrar, algo que já não era mais viável, uma vez que o local foi todo alterado. Com o apoio dos estudantes universitários do campus que a Cindy estudava, os pais dela montaram um grupo de busca chamado Coalizão para a Busca por Cindy Song, que tinha como objetivo apoiar a polícia nas investigações, arrecadar fundos para custear os gastos e oferecer recompensas por informações que pudessem ajudar no caso, além de intercambiar a comunicação entre a família e os detetives, uma vez que os familiares dela não falavam inglês fluentemente. 3 meses se passaram e nenhuma pista sobre o paradeiro da Cindy havia surgido, o que fez com que os membros da coalizão criticassem fortemente o departamento de polícia. Então, eles alegaram que o caso não estava recebendo a devida atenção. Nessa mesma época, ocorreu um outro caso envolvendo uma menina de 13 anos que ela desapareceu ali pela região. E enquanto o caso dela estava com mais de 50 detetives trabalhando para poder descobrir o paradeiro dela, no caso da Cindy, ela contava apenas com um detetive, um investigador. E após essas críticas, o número de detetives trabalhando no caso aumentou para 6. Com o tempo passando e sem nenhuma pista relevante para o caso, a polícia recorreu a uma médium indicada pela Sociedade de Pesquisa Paranormal do estado da Pensilvânia. No entanto, o detetive responsável pelo caso, Brian Spickle, revelou que as informações fornecidas por ela não foram úteis para ajudar a solucionar o caso naquele momento.
Na época, o programa Mistérios Não Resolvidos, transmitido pela emissora Lifetime Television, exibiu um episódio sobre o caso da Cindy Song, mais precisamente o episódio 7 da 12ª temporada, lançado no final do ano de 2002. E o objetivo era dar maior visibilidade ao desaparecimento da Cindy e também estimular novas pistas e informações acerca do caso que pudessem ajudar a solucioná-lo. Mas o programa acabou não contribuindo da forma que era esperada, então não teve nenhuma pista concreta e o caso continuou sem nenhum avanço significativo. Levaram 2 anos para que surgisse outra pista resultante de um depoimento dado à polícia que contava com a ajuda de um informante e detento chamado Paul Weekly. Paul disse à polícia que possivelmente o responsável pelo crime, pelo desaparecimento da Cindy, era Hugo Selenski e seu comparsa Michael Kerkasky. Acho que é isso. Segundo o depoimento do Paul, o Hugo e o Michael teriam sequestrado uma mulher com as características semelhantes às da Cindy e eles teriam mantido ela em cativeiro por alguns dias e nesse tempo eles teriam agredido ela várias vezes antes de colocá-la em um freezer para que ela ficasse lá até morrer. Esse depoimento fez com que a polícia fosse até o Hugo, que naquele momento era o principal suspeito pelo crime, e ele foi interrogado. Durante o seu depoimento, o Hugo admitiu ter tido parte no sequestro da Cindy, mas ele negou ter participado do assassinato dela e ele disse que quem foi o responsável por de fato assassiná-la teria sido o Michael. Ele também revelou detalhes sobre onde o corpo da Cindy poderia estar enterrado no condado de Luzerne, na Pensilvânia, e ele também disse aos policiais que parte da fantasia da Cindy, a orelhinha de coelho, também foi guardada pelo Michael como um troféu de recordação. E um dos pontos mais chocantes disso tudo, na minha opinião, é a justificativa do porquê ela teria sido sequestrada. Como eu falei, naquela noite era uma noite de Halloween, então ela estava com uma fantasia, e a fantasia dela era uma fantasia de coelho. E na percepção do Michael e do Hugo, ela não era uma garota fantasiada, mas sim uma menina de programa. Então, na cabeça deles, esse motivo foi o bastante para que ela fosse sequestrada e agredida e morta em um freezer. Durante as investigações, a polícia fez uma busca na casa do Hugo, onde eles encontraram os restos mortais de 5 corpos diferentes enterrados no quintal, o que também possibilitou que fosse descoberta a presença de um novo serial killer na região, o que talvez ficasse oculto durante muito tempo se não fosse a investigação do caso da Cindy. Um dos corpos identificados foi o do Michael, o comparsa do Hugo. Eles tinham envolvimento com outros crimes ali, com roubos, enfim, e aparentemente o Hugo ficou com medo de que o Michael pudesse entregá-lo para a polícia, então ele acabou matando o comparsa dele e também matou a namorada dele, que inclusive era um dos corpos que estavam presentes ali no quintal. Nenhum dos outros 3 corpos presentes ali no quintal pertencia a Cindy, o que levou as investigações a continuarem acontecendo e a polícia acabou investigando o Paul. E no computador dele foram encontrados vários artigos sobre o desaparecimento da Cindy e a partir daí a polícia levantou 2 hipóteses. Uma de que ele pudesse ter estudado o caso para conhecer os detalhes acerca dos acontecimentos apenas para poder oferecer evidências falsas em troca de uma sentença reduzida, ou que ele pudesse ser o próprio assassino e tudo não passava de uma tentativa de despistar os policiais. Contudo, não houve evidências que comprovassem essas hipóteses, então elas não passaram de suposições e o caso permanece sem solução há 24 anos. Ou seja, até hoje ninguém sabe o que aconteceu com a Cindy, ninguém encontrou o corpo dela e tudo ao redor do caso permanece em mistério. A única coisa que as pessoas sabem é que ela saiu com a fantasia dela, levando a carteira e as chaves, deixando o celular e todo o resto para trás. Embora o departamento da polícia de Pensilvânia, em uma reportagem feita pela ABC News em 2022, tenha informado que o caso continua em aberto e sob investigação. É isso, gente. O caso fica por aqui. Esse é o nosso especial de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta pra mim aqui embaixo o que você acha sobre esse caso, o que você acha que pode ter acontecido com a Cindy. E se você não fez isso ainda, por favor, faça agora. Curta e se inscreva no canal, vai me ajudar muito. E deixa pra mim aqui embaixo também alguma sugestão de caso que você queira ver aqui no canal. E é isso, gente. Um ótimo feriado pra vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Beijão.